você era criança. Sabe o que isso significa? Isso indica que, na verdade, desde quando somos bem pequenos, nós somos incentivados a pensar sobre o futuro. Talvez nós pensemos nas mais diversas profissões, o que nós queríamos ser, e isso estimulava a nossa mente. Então nós somos envolvidos com essa questão do futuro há muito tempo. E durante toda a história humana, sempre quis saber o que ia acontecer no futuro. Por quê? As pessoas, na verdade, elas estavam interessadas em ter uma vida melhor, cuidar bem da sua família, ter um bom emprego. E essas questões, elas nunca desapareceram. Sempre estiveram presentes no cotidiano dos seres humanos. E para nós também é algo natural nós pensarmos a respeito do futuro. Na verdade, nós vivemos em situação tão crítica, como a Bíblia diz, que nós nos preocupamos com emprego, com moradia, com a educação dos filhos. E nós estamos realmente preocupados com essas coisas. Quando nós olhamos para as pessoas que estão aqui fora da organização de Jeová, nós vemos a ansiedade que isso causa nelas. Imagine, além de todos esses problemas que nós passamos, e a questão do meio ambiente? Como que fica? Exato. Uma pesquisa científica relata que em 2042, um estudo que foi feito, no ano de 2042, a humanidade vai chegar a um limite de 8,1 bilhões de pessoas. Depois, vai diminuir. O que vai acontecer com a temperatura também chama atenção. Porque dizem que em 2050 e até 2080, a temperatura do planeta vai subir cerca de 3 graus. E se nós pararmos para pensar, é muito mais quente. Então é natural que as pessoas se preocupem com essas coisas. Então nós também estamos envolvidos na questão do futuro. O que o futuro nos aguarda. Como nós podemos saber o que vai acontecer? Por séculos, os seres humanos sempre tentaram adivinhar. Pelos mais variados meios. Seja meio financeiro, seja meio de astrologia e por aí vai. Sempre quiseram saber. E querem ver como nós realmente estamos bem interessados sobre o futuro? Será que vai chover amanhã? Vai. Como que vai ficar a conta de água? De luz? Vai aumentar? Será que eu vou ter condições de pagar o aluguel no final do mês? Então nós estamos preocupados também. E não é de admirar, porque vivemos com ansiedades. Ansiedades que esse sistema nos impõe. Então nós somos obrigados a conviver com essas coisas. Mas de um modo geral, a humanidade ela nunca teve um lugar onde pudesse recorrer para ter uma segurança do que aconteceria no futuro. Em nenhuma fonte elas puderam encontrar coisas seguras, fidedignas, de como elas poderiam melhorar o seu presente para estar melhor no futuro. E isso são dos mais variados meios. Será que existe uma fonte segura que nos mostra como será o futuro? Por favor, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 9. Isaías, capítulo 42, versículo 9. Diz assim: ouçam as palavras de Jeová. Vejam, as primeiras coisas já aconteceram. Agora estou anunciando coisas novas. Antes que ocorram, eu as revelo a vocês. O Criador, ele já falou sobre coisas que já aconteceram. Coisas, profecias bíblicas que já se cumpriram.
E aqui no versículo nos mostrou que Jeová já falou sobre isso e agora está anunciando coisas novas. Por que nós podemos confiar que Jeová é uma fonte segura para saber a respeito do futuro? Porque todas as profecias foram cumpridas. Algumas estão se cumprindo, outras se cumprirão. E quando nós estudamos exemplos bíblicos disso, de acontecimentos, nós podemos fortalecer a nossa fé, nos lembrar de onde nos encontramos na corrente do tempo. Nós podemos nos achegar a Jeová, que Ele vai nos dar coragem para lidarmos com as situações com as quais lidamos. E quando nós estudamos a profecia do capítulo 2 do livro de Daniel, podemos ter um entendimento bem claro a respeito das condições das quais vivemos. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 2, e podem deixar até as suas Bíblias abertas para nós considerarmos. Essa profecia, irmãos, no capítulo 2 do livro de Daniel, ela foi escrita há 2.600 anos atrás. E quais eram as condições? Naquela época, nessa época de 2.600 anos atrás, existia uma potência mundial que dominava, que era a Babilônia. E aí, o cumprimento da profecia nesse capítulo, ele nos interessa muito, porque ele afeta diretamente os servos de Jeová. Então, se as nações descritas pelo profeta Daniel nos afetam, quem foi a primeira nação a afetar o povo de Jeová? A própria Babilônia. No ano de 607 a.C., Jeová permitiu que a nação de Babilônia ela destruísse Jerusalém. Destruísse Jerusalém e as nações inimigas do povo de Deus que estavam em volta. Por que Jeová permitiu que isso acontecesse? Porque a nação de Israel era uma nação que tinha um acordo com Jeová. Eles aceitaram Jeová como seu Deus. Então eles estavam dispostos a cumprir com todas as leis que Jeová havia colocado para eles por meio de Moisés. Só que por muitas vezes a nação de Israel se rebelou contra Jeová, fazia o que era errado. E quando eles faziam o que era certo, Jeová os protegia. Mas quando eles pecavam, irmãos, Jeová tirava a proteção, então eles sofriam com calamidades. Nessa época aqui, foi o ápice das coisas ruins que os israelitas estavam fazendo. Por várias vezes, Jeová já havia enviado profetas para alertar os israelitas sobre o que estava acontecendo e o que eles deveriam fazer para voltar para a adoração pura. Mas eles ignoraram. Então Jeová permitiu que a nação de Babilônia destruísse Jerusalém. E quando a nação de Babilônia chegou para destruir, eles fizeram um massacre. Eles não se importaram em crianças, mulheres, idosos, doentes. Eles mataram muitas pessoas. Eles destruíram as muralhas de Jerusalém. Queimaram a casa do altar do verdadeiro Deus. Eles destruíram tudo que era de valor. Eles não tiveram nenhum apreço pelas coisas que tinham ali dentro. E quem não morreu foi levado como cativo, como escravo para dentro de Babilônia. Dentro desses escravos que foram levados, eles separaram alguns homens que receberiam treinamento especial na língua e na escrita dos caldeus. E esses homens serviriam para trabalhar para o governo. Eles seriam homens de confiança. Dentre esses homens estava Daniel. Nessa época, pouco depois da conquista de Babilônia com os hebreus, os israelitas, o rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou muito durante a noite. E nós conseguimos entender como que isso deve ter perturbado, porque certamente a maioria de nós já sonhou ou teve um pesadelo que acordou no meio da noite, talvez não tenha mais conseguido dormir ou demorou para voltar a dormir. Foi isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Ele não conseguiu dormir mais. Então o rei estava aflito. O que ele fez?
chamou a sua guarda pessoal e deu uma ordem. Olha, eu quero que vocês busquem todos os adivinhos, os sacerdotes magos, os adivinhos do meu reino, os astrólogos, porque eu quero saber o que eu sonhei. A guarda do rei, pronta, foi lá no meio da noite e chamou todos esses homens. Imagine como esses homens devem ter ficado assustados de ser chamados pelo rei no meio da noite. Então eles se arrumaram do jeito que podiam, então chegaram lá no rei e falaram assim: Senhor, diga-nos o que o Senhor deseja. O rei não estava nada feliz, óbvio, tinha acordado no meio da noite, estava um pouco irritado. Falou assim: olha, eu tive um sonho e eu quero saber o que eu sonhei e o que isso significa. Eles olharam para o outro. Como que você vai saber o que uma pessoa sonhou? Talvez coçaram a cabeça, olharam para o outro, não tinham o que fazer, olharam para o rei e falaram: Senhor, por favor, conte-nos o seu sonho que nós vamos contar sobre a sua interpretação. Não, eu quero saber o que eu sonhei e o que isso significa. Quem falar para mim sobre essas coisas, quem me falar o que eu sonhei, vai ganhar muitos presentes e honra e um cargo muito importante no meu governo. Mas se vocês não falarem, eu vou matar vocês. Melhor, vou cortá-los em pedaços. Agora eles assustaram. Coçaram, olharam para um lado, para o outro, não tinham o que fazer, não tinha como responder o rei. E eles falaram mais uma vez: Senhor, por favor, diga-nos o que o Senhor quer. Diga-nos o que o Senhor sonhou e nós vamos falar sobre a interpretação. E o rei falou assim: olha, vocês estão querendo ganhar tempo. Vocês vão me falar ou não? Senhor, o que o Senhor está pedindo é impossível que qualquer ser humano na terra consiga entender. E o rei estava um pouco nervoso. Ele falou assim: tá bom. Ele chamou agora a pessoa, pode matar todo mundo. Então agora a pessoa do rei, os soldados foram para matar esses homens. Daniel ficou sabendo o que estava acontecendo. E ele chegou para um dos soldados e falou assim: olha, por que o rei está tão nervoso? Então o soldado contou e ele pediu: será que o rei não me concederia um tempo? Foi até a presença do rei, o rei já estava nervoso, e Daniel pediu: Senhor, será que eu posso ter um tempo para lhe responder? Então o rei falou: tudo bem. Daniel então voltou para o seu quarto, junto com seus companheiros, 3 hebreus, Ananias, Misael e Azarias. Então eles fizeram uma oração a Jeová. Pediram para que Jeová tivesse misericórdia deles e para que eles não morressem junto com aqueles homens que não haviam conseguido responder o rei. Qual foi a resposta de Jeová? Versículo 19 nos responde: então, o segredo foi revelado a Daniel numa visão à noite. Por isso, Daniel louvou ao Deus do céu. Conseguem imaginar a alegria que Daniel teve pelo privilégio que ele tinha recebido de Jeová de saber a resposta ao que o rei queria? Então ele voltou à presença do rei, falou com o rei e falou: ó rei, eu sei o que o senhor sonhou. Você sabe? Eu sei, mas não é por minha capacidade. Ela foi revelada por Jeová, o Deus verdadeiro. Então me conte. Vamos ver. Versículos do 31 ao 33. Ó rei, enquanto o senhor estava observando, apareceu uma enorme estátua. Essa estátua imensa e extremamente brilhante estava na sua frente, e sua aparência era amedrontadora. A cabeça da estátua era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o abdômen e as coxas eram de cobre, as pernas eram de ferro e os pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila. Foi essa imagem que o rei Nabucodonosor acordou. Essa é a imagem descrita pelo profeta Daniel.
cabeça de ouro, braços de prata, abdômen e ventres de cobre, pernas de ferro e pés parcialmente de ferro, parcialmente de argila. Acho que a gente se assustaria com um sonho desse, né? O rei ficou espantado. Foi isso mesmo que eu sonhei. Mas agora que você me contou que eu sonhei, o que isso significa? Versículos do 36 ao 43, irmãos, nos dá a resposta. Fala assim: esse é o sonho. E agora diremos ao rei a sua interpretação. O Senhor, ó rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a glória, em cuja mão ele entregou os homens onde quer que eles morem, e também os animais selvagens, e as aves dos céus, e a quem ele fez governantes sobre todos eles. O Senhor mesmo é a cabeça de ouro. Mas depois do Senhor, surgirá outro reino, inferior ao Senhor. E depois outro reino, um terceiro de cobre, que dominará a terra inteira. Quanto ao quarto reino, será forte como o ferro, pois assim como o ferro esmaga e tritura tudo mais, como de ferro que despedaça, ele esmagará e despedaçará todos esses. E, assim como o Senhor viu que os pés e os dedos dos pés eram parcialmente de argila de oleiro e parcialmente de ferro, o reino estará dividido, porém, haverá nele um pouco da dureza do ferro, assim como o Senhor viu o ferro misturado com argila mole. E assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será parcialmente forte e parcialmente frágil. Assim como o Senhor viu o ferro misturado com a argila mole, eles estarão misturados com o povo, mas não se aderirão um ao outro, do mesmo modo como o ferro não se mistura com a argila. Então Daniel, ele descreveu aqui uma sequência de nações que seriam potências mundiais. E por onde que ele começou? Pela cabeça de ouro. O versículo 38 nos diz que a cabeça de ouro era a própria Babilônia, representada pelo seu rei Nabucodonosor. No ano de 645 a.C., a nação de Babilônia já era uma nação poderosa, já era um império. E aí, quando chegou no ano de 607, quando eles conquistaram Jerusalém, eles entraram numa nação muito rica, poderosa, onde tinha muito comércio dentro de Babilônia. Além disso, era uma nação que estava bem protegida. Era uma nação que estava cercada por grandes muralhas. Além disso, ela estava cercada por um rio, onde nenhum exército conseguiria atacar a Babilônia. Eles não eram modernos, os tempos não eram como hoje. As pessoas tinham que andar para atravessar, talvez um carro, um cavalo. Mas a pé, eles estavam bem protegidos. Então eles eram poderosos. Além disso, dentro de Babilônia, moraram vários tipos de pessoas que adoravam a vários deuses. Então era uma nação ímpar. Era diferente de todas as outras. Mas Daniel, pela profecia, nos mostra que Babilônia cairia. E o que aconteceu então? Aqui no versículo 39 diz que outro reino inferior ao Senhor surgiria, representado pelos braços de prata. Quem seria essa nação? No ano de 539, um governante militar chamado Ciro, ele conseguiu destruir Babilônia. Mas como ele conseguiu fazer isso? Algumas profecias bíblicas de mais de 200 anos antes já diziam quem conquistaria a Babilônia e como ele faria isso. Numa estratégia militar, Ciro baixou as águas que ficavam em volta de Babilônia. E interessante é que naquela noite a porta estava aberta. Eles não entraram brigando, guerreando. Naquela noite a nação de Babilônia estava em festa. E foi naquela noite
que então surgiu uma nova potência mundial, a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia também foi uma potência mundial e não era inferior à nação de Babilônia, porque ela é tão poderosa quanto, tão cheia de guerreiros quanto Babilônia. Mas o que aconteceu? Governaram por cerca de 200 anos, mas assim como Babilônia, a Medo-Pérsia também deixaria de existir. Então surgiria uma outra nação. O versículo 39 fala sobre um outro reino, um terceiro de cobre. O terceiro de cobre que envolve o abdômen e parte da perna, ou coxa. Né? Quem seria essa nação que dominaria a Medo-Pérsia? No ano de 332 a.C., surgiu um homem que então ele, pelas suas conquistas militares, fazia frente com a nação da Medo-Pérsia. E pelas suas conquistas, esse homem ficou conhecido como Alexandre o Grande. Então, no ano de 331 a.C., a Grécia conseguiu dominar e destruir a Medo-Pérsia e se tornou a nova potência mundial. Mas por que ela é tão grande nessa estátua? Porque o reino de Alexandre o Grande, ele estava interessado em expandir o seu reino. Tanto que o reinado da Grécia ia da Grécia e chegou até as Índias. Mas também caiu. E aconteceu. No ano de 323 a.C., aconteceu algo que ninguém esperava. Até porque o rei Alexandre não reinou 32 anos. Ele morreu. E o que aconteceu depois? Alexandre o Grande, depois da sua morte, o reino da Grécia foi dividido em 4 governantes que dividiriam o reino. Só que eles não teriam a mesma força do rei Alexandre. Então, o que aconteceria com a Grécia? Mais uma vez, ela seria trocada por uma outra potência mundial. E quem representa aquela potência mundial que são as pernas da estátua, representadas pelo ferro, que despedaça, que esmaga e que é duro? Roma, ela destruiu o reinado grego. Porque a sua política também fazia com que a sua expansão dominasse os territórios gregos. E então eles conseguiram acabar com os 4 governantes que a Grécia tinha. E a nação de Roma, ela foi descrita como sendo dura. E ela realmente foi dura, especialmente com o povo de Jeová. Foi na época de Roma que eles eram tão contra o reino de Deus que no ano de 33 mataram Jesus Cristo. E no ano de 70, pouco tempo depois, eles voltaram a Jerusalém e destruíram Jerusalém.